Olá, queridos alunos dos primeiros anos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma apresentação sobre o conteúdo da nossa semana em Sociologia, pessoal. Bom, primeiros, o que nós vamos estudar? Bom, o nosso eixo temático é a sociedade em que vivemos, uma análise do mundo moderno, ok? Primeiramente, nós vamos pensar a respeito e trago vocês uma pergunta, um questionamento. O que é cultura? Há uma cultura melhor do que a outra? Se você acha que sim, quem define qual é a melhor e qual é a pior? Quais critérios? Pessoal, todos nós, o ser humano, o homem, é um ser cultural. Todos os seres humanos, homens, mulheres, todos, somos seres culturais, ou seja, nós produzimos cultura, nós aprendemos, somos educados e transmitimos o nosso conhecimento para as pessoas. Então, nós sim somos seres dotados de cultura, ok? E, por exemplo, existem culturas que são melhores do que a outra? A cultura indígena, ela é inferior à nossa cultura? Não, não existe cultura melhor do que a outra, tá? Existem traços que diferenciam as culturas. Entretanto, é necessário um olhar respeitoso, um olhar inclusivo, um olhar que justamente detecte que cada cultura tem as suas diferenças, as suas particularidades. Um olhar justamente humano, um olhar humanizado, ok? Desprovido de preconceito. E se você acha que sim, que existe uma cultura melhor que a outra, quem que define isso, que uma cultura é melhor que a outra? Me diga, quem que define que uma cultura é melhor e a outra é pior? Quais são os critérios? Difícil, né? Muito difícil. O que engloba a cultura? Olha aqui esse quadro, que está no plano de estudos tutorado. A linguagem, a moral, a religião, a economia, a política, a justiça, a arte, os costumes, a ciência e a alimentação. E a arquitetura. São traços culturais, ok? Recapitulando, é comum, então, nós ouvimos que cada país tem a sua cultura. Mas você já parou para pensar que isso não é totalmente certo? Olha só, pessoal, dentro de um mesmo país nós podemos encontrar diversos povos e etnias distintas. No Brasil, por exemplo, existem povos indígenas com linguagens e formas de viver distintas entre si. As comunidades ribeirinhas possuem costumes diferentes das grandes cidades ou do interior árido do sertão. Os quilombolas, as comunidades tradicionais formadas durante o processo de escravidão de negros e negras no Brasil também. E o sotaque? A forma de cozinhar, o tempero e até a moradia. Basta viajar um pouco pelo Brasil para encontrarmos inúmeras diferenças. Ou seja, a cultura de um país não é única, nem fixa. Ela se altera, inclusive, com o tempo. Afinal, não conversamos da mesma forma como as pessoas conversavam antigamente. Não comemos as mesmas coisas, não estudamos, não trabalhamos e não temos os mesmos costumes que eram comuns há décadas ou séculos atrás. Por isso, dizemos que a cultura é viva, ela se transforma e ela está em constante mudança. Sim, pessoal, nós, seres humanos, estamos em constante aprendizado. Se nós, individualmente, produzimos cultura, então significa que essa cultura ela é passível de modificação. Quanto mais eu, por exemplo, ganho conhecimento, quanto mais vocês ganham conhecimento, vocês vão produzindo cultura. Vocês conseguem também transmitir o conhecimento de vocês para outras pessoas. Percebe, pessoal? A cultura é viva. Ela se transforma e, portanto, está em constante mudança. Ela não é estática, ela não é parada no tempo, ok? Ou seja, se em um determinado momento você, o seu âmbito familiar possui certo costume, não significa que daqui a 1 ano, 2 anos, esse costume irá existir ainda. Esse costume pode ser alterado por um outro costume. Vamos supor, tínhamos o costume de reunir a família para uma macarronada no domingo. Com a pandemia, houve o quê? Uma diminuição desse costume, porque é proibido a aglomeração.
Mas, entretanto, existem os meios tecnológicos. Se não é cabível uma reunião física para a macarronada de domingo, vamos utilizar o WhatsApp, vamos fazer uma conversa coletiva naqueles mesmos horários, tá? Cada um almoça em suas casas, mas vamos fazer uma conversa coletiva. Percebe que houve uma transformação, uma adaptação da conjuntura, do costume daquela família diante do atual quadro? Ou seja, houve uma modificação daquele costume, houve uma modificação daquela tradição familiar, houve uma modificação da cultura daquela família. Percebe, pessoal? Então é importante nós estarmos atentos a esse processo, pois as mudanças culturais, elas impactam a nossa vida, a maneira como pensamos, como trabalhamos e como nos organizamos socialmente. E não é só no nosso presente, mas no futuro também, pessoal. Então, vamos lá, vamos agora responder as atividades? Leia o texto abaixo e faça o que é pedido. Vamos ler o texto. Pessoal, eu estou adaptando para formulários do Google Docs para facilitar para vocês. Entretanto, os exercícios são os mesmos, ok, pessoal? Vamos lá. Uma sociedade multicultural é aquela que, em um mesmo território, abriga povos de origens culturais distintas entre si. As relações entre esses grupos podem ser de aceitação e tolerância ou de conflito e rejeição. Isso vai depender da história da sociedade em questão, das políticas públicas propostas pelo Estado e, principalmente, do modo específico como a cultura dominante do território é imposta ou se impõe para todas as outras. A convivência entre culturas diferentes não é uma questão nova, mas se intensificou nos últimos anos devido a acontecimentos marcantes. Considerando as alternativas abaixo, pessoal, marque a opção errada, equivocada, frente aos vários aspectos presentes no mesmo país, que podem se alterar ou se diferenciar culturalmente entre os diversos grupos sociais, tanto por conta de características geográficas como pelo decorrer da história. Então, ele quer a opção equivocada. Pessoal, a cultura, ela pode se modificar como um todo. Então, pode ser modificada os hábitos alimentares, a linguagem, a religiosidade, sim, a consciência moral daquele grupo, o que para eles é considerado como atos morais ou que não são morais, isso também faz parte da cultura. A arquitetura das residências, vamos dizer assim, dos abrigos, que os grupos, a sociedade, os grupos sociais costumam construir, a arquitetura, os costumes, a arte, sim, também as artes executadas, né, pelos artesãos, pelos artistas, sim. Valores éticos também podem ser alterados. Ok, pessoal? Então, a resposta correta é a letra E. Por quê? Porque está pedindo a opção errada. E a opção errada diz que todas as alternativas anteriores estão equivocadas, o que é uma mentira. Então, a resposta equivocada, a resposta errada, e, portanto, a correta, no caso do exercício, é a alternativa E. Certo? Vamos lá, o exercício número 2. A partir da compreensão e análise do texto a seguir, responda à questão. Colonizar, afirmava em 1912 um eminente jurista, é relacionar-se com os países novos para tirar benefícios dos recursos de qualquer natureza desses países, aproveitá-los no interesse nacional e, ao mesmo tempo, levar às populações primitivas as vantagens da cultura intelectual, social, científica, comercial e cultural e industrial, apanágio das raças superiores. A colonização é, pois, um estabelecimento fundado em um país novo por uma raça de civilização avançada para realizar o duplo fim que acabamos de indicar. Apanágio, o que significa apanágio? É uma palavra usada no texto que significa o benefício que se concede a um certo grupo em detrimento dos demais. É um privilégio, uma regalia, tá? De acordo com a passagem acima, nós podemos dizer que, na visão do eminente jurista, ao explicar o objetivo de colonizar outros povos e terras, este considerava os aspectos abaixo, exceto
Qual era a justificativa da colonização, segundo o texto? Queria trazer benefício econômico, que aquela civilização ela deveria ser colonizada porque não era considerada uma civilização, tinha que aprender o que seria a cultura europeia, a cultura intelectual, aquela civilização era vista como algo menor, tá? Ok? Então, tinha essa ideia de uma inferioridade cultural desses povos colonizados. A colonização era vista como algo que pudesse trazer mais vantagens econômicas para os colonizadores e desvantagens àquela população nativa. E havia a ideia de que os povos de colonização eram melhores do que os povos que foram colonizados. Tá certo? Então, a alternativa correta do exercício é a alternativa A. Por quê? Não existiu respeito à cultura, aos costumes e à religião dos povos, tá? Então, o objetivo de colonizar era justamente a exploração por considerar o outro como um ser inferior. Certo? Ok, pessoal? Então, a resposta correta do exercício é a letra A. Joia? Bom, pessoal, tem um exercício avaliativo no formulário. Esse exercício avaliativo, ok? Ele foi elaborado pelo professor, baseado no estudo da semana, que é sobre cultura, ok? E vocês deverão responder esse exercício, certo? Quando nós desprezamos a cultura do outro, quando nós desprezamos as etnias, nós estamos agindo de uma maneira preconceituosa e mais ainda etnocêntrica, ou seja, nós estamos considerando a nossa cultura, a nossa etnia como superior às demais etnias. Etnocentrismo, a nossa etnia no centro. Mesma coisa, quando os europeus eles começaram a colonizar diversas nações, eles tinham uma postura eurocêntrica, ou seja, eles achavam que a Europa tinha uma cultura que era superior às demais. Eles se sentiam superiores às demais culturas, tinham uma visão eurocêntrica. Europa no centro, percebe? Ou seja, nós somos os melhores, nós europeus somos os melhores. Então, são conceitos importantes relacionados à ideia de cultura e peço que vocês guardem isso para a vida de vocês e para o estudo de nossa disciplina. Ok, pessoal? Bom, queridos alunos, um grande abraço e façam as atividades.